seja convosco. É meio difícil para mim falar aqui na frente, mas eu vou tentar falar um pouco do que Jesus já fez na minha vida. Foi assim, em 2007, eu comecei a vir à igreja. Sim, tá bom? Em 2007 eu comecei a vir à igreja e eu fui chamada. Só que eu não queria aceitar o meu chamado. Então eu vim à igreja, mas eu não aceitava o que Deus queria que eu fizesse. Então eu vim à igreja e continuava vivendo uma vida que não era que Deus queria que eu vivesse. Então em 2010 eu comecei a ficar doente, com os nódulos no pescoço. Então eu fui procurar um médico, onde esse médico ele me disse que eu estava com câncer. Através dessa notícia, Deus começou a trabalhar na minha vida e eu comecei a entender que eu deveria seguir o que Ele queria para a minha vida. A partir do momento que eu tive essa notícia, eu comecei a aceitar e Deus foi trabalhando na minha vida. Foi trabalhando e diante de todo aquele sofrimento que eu estava passando, eu fiz 4 sessões de quimioterapia e eu já não aguentava mais, mas Deus estava comigo em todo o tempo. E um dia orando, eu ia fazer um exame. Já fazia 4 sessões, né? E eu tinha um tumor de 9 centímetros entre o coração e o pulmão. E aí eu orando antes de ir para esse exame e eu dizendo, Deus, eu não aguento mais tanto sofrimento. Então eu abri a Bíblia e Deus me deu uma palavra, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 40. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse, sim, eu quero, então você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente, olha, não conte isso a ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. E foi exatamente a minha oração. Eu disse, Senhor, se o Senhor quiser me curar, eu sei que o Senhor pode, porque Ele é o Deus do impossível. Então, eu fiquei quieta e peguei meu ônibus e fui fazer o exame. Chegando lá, quando se faz uma tomografia, eles nunca dão o resultado na hora, tem que esperar uma hora. Ao momento que eu terminei a tomografia, a enfermeira veio e disse assim para mim, um passarinho verde mandou te contar que tu está curada. Então, a partir daquele momento, eu vi o que Deus fez na minha vida, que Ele me livrou de todo aquele mal. Então eu continuei, aí eu esperei 7 dias, fui ao médico, levei o exame e o médico confirmou, realmente, você está curada. Então você precisa continuar o tratamento. Então eu continuei o tratamento, fiz mais 4 sessões de quimioterapia, fiz 20 sessões de radioterapia e Deus, em todo o tempo, apesar de todo aquele sofrimento que eu estava passando, Ele estava comigo. E a partir dali Ele começou a trabalhar na minha vida e a minha vida foi mudando. E eu disse para Jesus que eu não queria mais ser a mesma, eu queria que Ele transformasse a minha vida e tirasse tudo o que não era de bom na minha vida. E a partir daquele momento que eu tomei a decisão